Hebreus capítulo 8. Versículo 1 até o versículo 13. Hebreus capítulo 8 diz assim a palavra do Senhor. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem se assentar. Então nós já vimos, né, aqui nesses últimos capítulos, onde havia sido já mencionado no capítulo 5, depois foi desenvolvido mais no capítulo 7, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí descreve vários aspectos aqui, várias coisas que são de difícil interpretação. Lembrando que lá em Hebreus 5 ainda, quando pela primeira vez o apóstolo Paulo aqui fala sobre Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, no versículo 10, Hebreus 5, 10, ele diz assim, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse tema era algo de simples interpretação, de fácil interpretação? Não, porque olha só o que é dito aqui na sequência, versículo 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação. Então e onde essa temática ela é mais desenvolvida no capítulo 7. Jesus Cristo. Aquele que no versículo 10 diz assim, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse tema não é um tema simples, fácil, pelo contrário, é reconhecido aqui como um tema de difícil interpretação. Mas, com a graça do Senhor, nós podemos entender, né? Com o auxílio do Espírito Santo, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, nós podemos compreender esses temas, esses assuntos. Glória a Deus, né? Porque se dependesse somente da nossa capacidade humana, ai de nós. Mas glória a Deus que o Senhor não nos deixa sozinhos. Mas no capítulo 7, então, onde foi desenvolvido mais esse tema, de Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
nós vemos aqui então que no início do capítulo 8, versículo 1, diz assim, ora, ele resume, né? Resume tudo como? Diz assim, ora, a suma, né? Ou seja, o resumo do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ou seja, nós não temos simplesmente um sumo sacerdote que adentra um templo aqui feito por mãos humanas, que o homem construiu, que ele lá uma vez no ano entra lá naquele templo com sangue de um bode para aspergir aquele sangue sobre uma arca também feita por mãos humanas, um propiciatório que era a tampa que cobria a arca. Não é esse tipo de sumo sacerdote que nós temos, mas um que adentrou no próprio céu. E que não fica ali entrando uma vez por ano para fazer a intercessão, expiação por nós, não. Ele fez a expiação uma única vez, lá na cruz. E ele adentrou os céus, e ele não entrou lá só rapidinho, né, um dia e depois já saiu. Não, ele adentrou e ele permanece nos céus. A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ele se assentou e ele permanece lá assentado, e ele só vai se levantar quando ele for retornar para esta terra. No dia da segunda vinda do Senhor Jesus. Esse dia é o dia em que ele se levanta do trono para retornar aqui, para que o seu trono passe a estar estabelecido nessa terra. E a partir de então, meus irmãos, a partir da segunda vinda do Senhor, o trono do Senhor não deixa mais de estar nessa terra. Ele passa a estar nessa terra para sempre. Porque é o que nós vemos. Nós não vemos que a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, né, 21 e 22, nós vemos que a Nova Jerusalém desce do céu. Desce do céu para onde? Para a terra. O que há na Nova Jerusalém? O trono de Deus não está lá? O trono de Deus está lá. Então significa que o trono de Deus, meus irmãos, ele estará na terra para sempre. Mas atualmente, é o trono de Deus, nos céus, é onde Jesus está assentado. Está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. O que ele faz lá? Nós já vimos aqui em Hebreus 7, ele intercede por nós. Como diz aqui, ó, versículo 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Cristo não é lá uma vez, não, ele continua, ele permanece para sempre como nosso sacerdote. Versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então o que Jesus Cristo faz? À destra do Pai. Ele está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, para justamente fazer intercessão por nós, para interceder por nós. Para fazer aquilo que eu já disse no culto passado, sobre Pedro. Um exemplo, né, de intercessão, quando Jesus diz lá, ó, vamos ler aquele texto. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Veja, para que a tua fé não desfaleça. Pedro tinha fé? Tinha. Era um crente? Era. E Jesus orou por ele, rogou por ele, ou seja, intercedeu por ele, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Aí ele diz assim, ó, e tu quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aí tem gente que diz assim, Pedro não era convertido. Não, Pedro era convertido. O problema é que Pedro negou a fé, portanto se desviou. Ele negou a Cristo 3 vezes e se desviou. Logo, precisou se converter novamente. Portanto, Jesus diz, quando tu te converteres,
confirma teus irmãos. Pedro era convertido, mas se desviou. Portanto, precisou se converter novamente. Por que é que Pedro se converteu novamente? Por que Pedro conseguiu se converter novamente? Quando tu te converteres? Foi porque Pedro era muito forte. Foi porque Pedro amava muito o Senhor, né? Porque olha só aqui na sequência, né? Quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. O Pedro, que estava pronto para ir com o Senhor para a prisão e para a morte, foi para o Senhor para a prisão ou para a morte? Não. Quando chegou na hora derradeira, ele negou o Senhor. Então Pedro, com base em suas próprias forças, ele não conseguiu ir junto com o Senhor para a prisão e nem para a morte, muito menos para a morte. Pedro, quando chegou o momento da tentação, ele negou o Senhor. Então Pedro, se dependesse das suas próprias forças, também não teria condições de retornar, de se converter novamente. Pedro, se dependesse de si mesmo, teria provavelmente o mesmo destino de Judas. Esse seria o destino de Pedro se ele dependesse somente das suas próprias forças, somente da sua boa vontade, da sua boa intenção. Mas agora, graças a Deus, que nós temos um poderoso Salvador, Jesus Cristo, que intercede por nós e que intercedeu por Pedro. Porque foi por causa da intercessão de Jesus, foi porque Jesus rogou por Pedro, que a fé dele não desfaleceu. Eu roguei por ti, olha só, 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Se Jesus não tivesse rogado por Pedro, a fé dele teria desfalecido. Ele teria negado o Senhor e desfalecido. Então o motivo que levou Pedro a conseguir, o que de fato deu forças para Pedro retornar, não foi uma força interior dele mesmo, mas foi a intercessão de Cristo por ele. Por isso, meus irmãos, nós devemos confiar não na força do nosso braço, mas confiar no Senhor, confiar na sua obra, tanto a que ele realizou na cruz por nós, como a que ele continua a realizar por nós, intercedendo diante do Pai nos céus. Que nós venhamos a descansar na obra dele, na obra consumada dele. Onde na cruz ele diz: está consumado, ou seja, a expiação dos nossos pecados foi realizada plenamente. E agora a única coisa que o Senhor faz por nós não é continuar fazendo expiação por nós, isso ele já fez. Ele apenas intercede por nós, ele continua a interceder por nós. Que nós venhamos a confiar na intercessão dele. Isso não significa que nós não devemos nos esforçar, é óbvio que nós devemos nos esforçar. É óbvio que nós devemos ser diligentes, muito diligentes. Mas que a nossa confiança não esteja em nossas próprias forças, em nossa diligência, mas esteja no Senhor. Na obra do Senhor por nós. E aí é dito assim no versículo 2, Hebreus 8, 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Esse termo santuário, meus irmãos, ele aponta para o templo. Templo ou tabernáculo. Tá? É um termo que ele pode ser usado para ambos. Tanto para o tabernáculo, aquela tenda, a tenda da congregação, como ela era também chamada lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés. Então aquela tenda da congregação, o tabernáculo, e também depois o templo, que foi construído por Salomão, ambos poderiam ser chamados de santuário. Ambos eram divididos em átrio, onde ficava lá o altar dos holocaustos, a pia e posteriormente o mar de bronze, que era uma espécie de piscina para as purificações, e depois tinha o santuário, que era o chamado também de o lugar santo e o santíssimo, ou o santo dos santos. Então haviam esses três compartimentos no santuário. O átrio exterior, o lugar santo, que é onde ficava o candelabro, onde ficava o altar de incenso, e onde ficava a mesa com os pães da proposição. E o santo dos santos, que era o mais interior, era onde ficava a arca da aliança, cuja tampa era o propiciatório.
Esse local era o santuário, só que Jesus, ele é o ministro do santuário. Mas qual santuário? Aquele terreno? O tabernáculo lá feito por Moisés? Ou o templo edificado por Salomão? Ou o segundo templo edificado por Zorobabel? Não, nenhum desses. Jesus não é ministro de um santuário feito por mãos de homens. Não, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Não que aqueles fossem falsos, tá? Meus irmãos, não entendam que quando dizem verdadeiro tabernáculo, que está dizendo que aqueles anteriores eram falsos. Não é nesse sentido que esse aqui é chamado de verdadeiro tabernáculo. Mas é no sentido que aqueles eram apenas sombras. Eram apenas tipos. É quase como tu vai comparar uma maquete com uma casa. A maquete com um prédio de verdade construído. Não é que aquilo é algo falso, é apenas que aquilo não é, de fato, a plenitude, a realidade plena. Aquilo apenas está representando algo. Então, tanto o tabernáculo, ele era sim um tabernáculo de verdade, que o próprio Deus mandou fazer. O templo também. Deus deu a planta para que Davi, né, pudesse repassar a Salomão. Porque Salomão construiu, mas a quem Deus deu a revelação de como deveria ser o templo foi para Davi, e não para Salomão. Então, tudo aquilo foi dado por Deus, mas tudo aquilo, tabernáculo, o próprio sacerdócio, os sacrifícios, tudo isso eram sombras, eram tipos, eram exemplos que apenas apontavam para uma realidade espiritual maior, superior. Então, como diz aqui, Jesus, ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, Jesus adentrou num templo celestial não feito por mãos humanas. Nós vemos, né, lá em Apocalipse, de maneira muito tremenda, assim, como é descrito, né, esse templo celestial. Uma hora, pega e lê o livro de Apocalipse, nessa perspectiva, entendendo tudo aquilo que apontava, aliás, tudo aquilo que o tabernáculo e o templo apontavam, mas que nós vemos ali a descrição em Apocalipse. Só ver quantas referências nós temos, tanto ao templo como aos seus compartimentos, aos seus utensílios, no livro de Apocalipse. Mas em Apocalipse não está falando de nenhum templo aqui da terra, mas sim do templo nos céus, neste mesmo que Cristo entrou, neste mesmo que Cristo é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Versículo 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Então Arão foi constituído nesse sentido, para oferecer dons e sacrifícios, e todos os demais que vieram. Eleazar, o filho de Arão, que o substituiu como sumo sacerdote. Finéias, o neto de Arão, que substituiu depois Eleazar como sumo sacerdote, e assim por diante. Mais adiante a gente vê Eli, né, quando a arca da aliança é roubada pelos filisteus, quem era o sumo sacerdote na ocasião? Eli, que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, aqueles homens malignos, eram sacerdotes, mas que, se não morressem naquela ocasião em que a arca foi roubada, seriam os próximos sumos sacerdotes, provavelmente. Imagina homens daquele calibre. E aqui, né, normalmente a gente usa né, o termo calibre, né, para falar de modo benéfico, né? Pá, aquela pessoa olha um calibre, tá, mas aqui é um calibre, né, no sentido mal, né? Eram homens terríveis, imagina homens daquele tipo. Se Eli já, né, pelo fato da forma como agiu com seus filhos, já foi um péssimo sumo sacerdote, nesse sentido, imagina o que seriam, né, aqueles filhos de Eli, um deles, né, como sumo sacerdote. Seria algo terrível, mas foram tendo, né, vários sumos sacerdotes ao longo do tempo, porque todos morriam. E todo sumo sacerdote era constituído, como diz aqui, para oferecer dons e sacrifícios. Por isso
era necessário que este, no caso Jesus Cristo, também tivesse alguma coisa que oferecer. Ele também, uma vez que ele é chamado sumo sacerdote, tá, mas o que ele tem a oferecer? Ele ofereceu o seu próprio corpo como sacrifício. O Senhor Jesus ofereceu o seu corpo, o seu sangue, a sua carne, o seu sangue, como um sacrifício a Deus. Abram comigo lá Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios 5, versículo 1 e 2 diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, vejam que Jesus ele oferece a si mesmo, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele se entregou a si mesmo por nós. Ou seja, em nosso lugar, nos substituindo. O sacrifício de Cristo na cruz, meus irmãos, é um sacrifício substitutivo. Também nós podemos usar uma outra palavra, vicário. É um sacrifício vicário. Por que eu estou usando esse termo? Que é um termo um pouquinho mais difícil, né, do que substitutivo. Só para que quando os irmãos ouvirem em algum lugar essa expressão, sacrifício vicário, vocês vão entender que sacrifício vicário significa um sacrifício substitutivo. Onde Jesus, ao morrer na cruz, ele morre por nós, em nosso lugar. Ou seja, ele está lá carregando os nossos pecados e sendo punido pelos nossos pecados em nosso lugar. Por quê? Porque ele é o mediador de uma nova aliança, da qual ele tanto é o mediador como o fiador. E sendo o fiador, ele quita a dívida daqueles com quem ele se comprometeu. E ele se comprometeu conosco. Ele se comprometeu conosco e ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ele não precisava se obrigar a isso. Ele não precisava se comprometer. Deus é um justo juiz. E se ele quisesse, ele poderia simplesmente condenar a todos nós, porque somos pecadores. E ele permaneceria bom. Ele permaneceria um Deus de amor. Um Deus justo. Os seus atributos não seriam afetados, meus irmãos, se Deus simplesmente tivesse decidido nos punir pelos nossos pecados. Ele não seria um Deus injusto. Pelo contrário. A sua justiça permaneceria plena. Mas Deus, ele quis, por sua graça, exercer misericórdia para conosco. Ele foi obrigado a isso? Não. Ele não foi obrigado a isso. Ele gratuitamente se ofereceu. O Pai ofereceu o seu Filho. O Filho não foi obrigado pelo Pai a vir. O Filho, ele mesmo quis entregar a sua vida por nós. Então, meus irmãos, é algo tremendo, é algo que vai além da nossa compreensão. Sabe, entender isso, alcançar esse tão grande amor, essa tão sublime graça e misericórdia de Deus, ao amar, exercer graça e misericórdia para com pecadores, para nós pecadores que éramos seus inimigos. E mesmo assim, ele, por amor, ele estendeu graça e misericórdia a nós. E Cristo vem e morre por nós. Cristo vem e se oferece como um sacrifício. E é ultrajado, é envergonhado pelos homens, é esbofeteado, é humilhado, é morto. Tudo isso por nós. E aí, diante disso, como é que nós vamos viver a nossa vida? Nós vamos desdenhar do sacrifício de Cristo por nós? Nós vamos agir
Tipo assim, como se o sacrifício de Cristo fosse nada? Ou nós vamos ser gratos, no mínimo, gratos pelo sacrifício do Senhor, pelo amor que o Senhor derramou em nossos corações, pela graça e misericórdia que Ele nos estendeu em Cristo Jesus. O mínimo, meus irmãos, que nós devemos fazer é sermos gratos. E por gratidão, nós buscarmos agradá-lo em tudo. Obedecê-lo em tudo. Sabe que obedecer ao Senhor não seja um peso, mas que seja uma resposta de gratidão, uma resposta de amor ao Senhor. Assim como Ele nos amou primeiro, que nós venhamos a responder a este amor, amando com todo o nosso coração, nossa força, nosso entendimento, a nossa alma. Continuando. Versículo 4. Hebreus 8, 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ora, se ele estivesse na terra, ou seja, digamos que Cristo não tivesse morrido na cruz, tivesse lá, né, se a chegada no templo, e aí dito assim, ó, não, peraí, agora eu quero começar a oferecer aqui os sacrifícios e lá levar o incenso ali dentro e tal, querer oficiar naquele templo construído pelas mãos de homens. Era o templo do Senhor, ok, mas, mesmo assim, é um templo que ele era sombra apenas do celestial. Mas digamos que Jesus quisesse fazer isso, seria permitido a ele oficiar naquele templo terreno? Não. Assim como o próprio rei, vejam, um rei descendente de Davi, o rei Asa, ele tentou entrar no templo, aliás, não apenas tentou, né? Ele tentou e conseguiu, ele chegou lá, entrou no templo, entrou no lugar santo, pegou o incensáriozinho, acendeu o fogo no incensário, estava lá com o incensário, oferecendo incenso, dentro do templo, o rei, descendente de Judá. O que aconteceu? 80 sacerdotes, homens de verdade, chegaram lá para se opor, para resistir ao próprio rei. E disseram, não te compete a ti, ó rei, oferecer incenso. Mas a quem é que competia oferecer incenso? Aos descendentes de Arão, que eram sacerdotes. Somente aos sacerdotes. Então, Jesus, que era descendente de Davi, assim como Asa, que era descendente também, portanto, né, herdeiro do trono de Davi. Da mesma forma como Asa era. Ele poderia simplesmente chegar lá e querer oferecer incenso, querer fazer... Da mesma forma como eles resistiram a Asa, os sacerdotes descendentes de Arão resistiriam a Cristo. E como diz aqui, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Daquele padrão da lei de Moisés, não. Aquele padrão instituído, né? Arão e seus descendentes, ele não seria sacerdote dessa forma. Nem tampouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, no tempo que a carta aos Hebreus foi escrita, o templo estava ainda lá de pé. Ainda estavam lá os sacerdotes lá, matando os animais, entrando no templo, todos os dias, oferecendo incenso. Uma vez no ano ainda tinha lá o dia da expiação, que o sumo sacerdote entrava, né, fazia a expiação. Isso ainda estava acontecendo na época em que Hebreus foi escrito. Foi escrito antes do ano 70. O templo foi destruído somente no ano 70. Vê? Ainda, né? Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então, segundo a lei de Moisés, Jesus não teria sido constituído como um sacerdote, mas o sacerdócio de Cristo ele está vinculado a uma ordenança contida na lei? Não, nós já vimos que não. Pelo contrário, Hebreus capítulo 7, versículo 15, ó. Muito mais manifesto ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei, ou seja, Jesus Cristo não foi feito sacerdote segundo a lei de Moisés. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque.
Então Jesus ele foi feito sacerdote não com base na lei de Moisés, porque lá só descendentes de Arão com base na lei de Moisés poderiam ser sacerdotes, mas é com base no juramento. Salmo 110. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É dessa forma que Jesus é constituído como sacerdote, por meio de um juramento. Como diz lá, ó, versículo 28, Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Continuando aqui. Versículo 5, Hebreus 8, versículo 5. Os quais, olha só, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Os quais o quê? O tabernáculo, o templo que foram feitos lá na época lá por Moisés, Arão, né, aqueles homens que foram chamados, né, para edificar o tabernáculo. Depois, na época de Salomão também, todos aqueles homens que foram usados, né, na edificação. Todos, tanto o tabernáculo como o templo, como os utensílios do tabernáculo e do templo, e como os sacerdotes que oficiavam, os levitas que oficiavam, tanto no tabernáculo como no templo. Todos eles, tudo aquilo, os próprios sacrifícios também, porque ele fala, né, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer, porque todos os sumos sacerdotes constituídos para oferecer dons e sacrifícios. Então também os dons e sacrifícios oferecidos. Tudo isso que foi mencionado antes, o sacerdócio, os sacrifícios, o templo, o tabernáculo. Versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Então tudo aquilo eram apenas exemplos das coisas celestiais. Eram apenas sombras das coisas celestiais. Aquilo não era a realidade última das coisas. A realidade para a qual aquelas sombras estavam apontando era Cristo em seu sacerdócio. Então o sacerdócio de Arão, a ordem de Arão, era apenas uma sombra que apontava para o sacerdócio de Cristo. Os sacrifícios que Arão e seus descendentes ofereciam eram sacrifícios que apontavam, eram sombras que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. E o tabernáculo e o templo edificado por homens eram sombras, exemplos que apontavam para o tabernáculo celestial. E que inclusive também apontavam para o corpo de Cristo. Porque o próprio corpo do Senhor Jesus também é chamado de templo. Não foi pregado há poucos dias? No Evangelho de João, capítulo 2, na exposição aqui, sobre o corpo de Jesus como um templo. Destruir, né, esse templo. Em 3 dias eu levantarei, diz o Senhor. De qual templo ele estava fazendo referência? Daquele templo construído por mãos humanas ou do templo que era o seu corpo? Do templo que era o seu corpo. Então vejam que inclusive o tabernáculo, o templo construído por mãos humanas também apontava para o próprio Senhor. Ele mesmo diz, aqui está, não no Evangelho de João ali, né, mas nos outros evangelhos, tem um dos evangelhos pelo menos que diz assim, aqui está aquele que é maior que o templo. E Jesus falando de si mesmo. Ele era maior que o templo. O templo era apenas uma sombra que inclusive não apenas apontava para o templo celestial, mas também apontava para o próprio Cristo. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. É interessante como muita coisa na lei, podemos dizer assim que todos os aspectos cerimoniais da lei de Moisés apontavam, eram sombras que apontavam para uma realidade maior. Vamos pegar um outro texto, né, que nos ajuda também a compreender isso. Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Olha só. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber,
ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Só mantenha ali. O que acontece? Esse comer e beber que fala aqui, meus irmãos, ele está tratando do comer e beber relacionado à lei de Moisés. Ou seja, tanto é no aspecto das restrições alimentares que havia, né, no sentido assim, que não podia comer a carne de porco, que não podia comer a carne de coelho, né, só se podia comer a carne de animal que tivesse a pata fendida, no caso de, né, tipo mamíferos assim, né, animais que tivessem a pata fendida e ruminassem. Esses eram os únicos animais considerados limpos pela lei de Moisés e que poderiam ser consumidos. Tinha daí, né, lógico, daí teriam alguns tipos de aves, alguns tipos de peixes, por exemplo, somente peixes que tivessem escamas. Então essas restrições alimentares, elas eram vinculadas à lei de Moisés. Outro aspecto do comer e beber que também havia sido normatizado na lei de Moisés era aquilo que estava relacionado aos sacrifícios. Então, por exemplo, o animal que era oferecido em holocausto, ele não era consumido. O holocausto, justamente, esse animal era completamente queimado. Mas agora, tinha aquele animal que era oferecido como uma oferta pelo pecado. Esse animal, parte dele, algumas partes dele eram queimadas, mas outras partes desse animal eram comidas. Ou seja, era feito um churrasco. Podemos, né, dizer assim, e a carne do animal era comida, era consumida pelo sacerdote. Então, tudo, sabe, tem gente que às vezes compara, e por favor, meus irmãos, não faça esse tipo de comparação com o que acontece no batuque. Tá? Os sacrifícios que o pessoal na Umbanda, Candomblé, essas seitas assim, eles fazem aos demônios, sacrificam aos demônios, essas oferendas, elas são oferendas imundas. Os sacrifícios, as ofertas que o Senhor havia requerido na lei de Moisés, eram ofertas santas. Alguma vez Deus pediu para que eles fossem lá e imolassem, por exemplo, uma ovelha, um carneiro, e simplesmente pegasse aquele animal morto e atirasse numa esquina? Alguma vez na Bíblia tem algum pedido assim? Pegar um animal, matar um animal e jogar aí para sair apodrecendo em qualquer canto aí? Nunca, meus irmãos. Nunca na Escritura nós temos algo imundo desse jeito. O que nós temos na Escritura é o seguinte: ou o animal era completamente queimado, então só restava cinza, ou ele era consumido. E o que não era consumido era queimado. Portanto, nada restava que ficasse apodrecendo, como acontece nesses sacrifícios aos demônios. Ou, eu não quero entrar aqui e ficar falando das coisas das trevas, né? Eu vou focar aqui, eu vou falar das coisas da luz, né, do Senhor. Mas ninguém vos julga, então, pelo comer ou pelo beber. Né? Então, isso vai se aplicar ao quê? Nós não devemos ser julgados caso não sigamos a dieta que estava ali prescrita em Levítico, em Deuteronômio. Né? Esse padrão cerimonial que havia na lei de Moisés, ele foi abolido. É um dos aspectos que passou. Quando há mudança de sacerdócio, há mudança da lei. Não é o que nós lemos também? Então, olha só. Hebreus capítulo 7, versículo 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outros sacerdotes levantassem segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, esses aspectos cerimoniais, no que tange a toda a prescrição do sacerdócio de Arão, foi revogado. Tudo que estava relacionado ao sacrifício de animais, também. O que estava relacionado à dieta alimentar, também. Tudo isso foi revogado.
Por quê? Porque mudou-se o sacerdócio. Então, como diz aqui, houve mudança na lei. E na lei do sacerdócio de Cristo, não há essa prescrição. Qual é a prescrição? No sacerdócio de Cristo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. E a única coisa que nós vemos em Atos dos Apóstolos, que nós devemos sim, né? Porque daí, então está tudo liberado, posso comer qualquer coisa. Então, não é bem assim. Ali em Atos dos Apóstolos, nós tivemos algumas sim, permaneceu algumas restrições. Podemos até entender, meus irmãos, que voltou aquele padrão que Deus havia estabelecido lá para Noé. Lembre que lá para Noé, quando Noé sai da arca, Deus permite que ele coma de todos os animais. Só que é dito que ele se guarde de comer uma coisa, do sangue. Noé não podia se alimentar do sangue dos animais. E é interessante que ali em Atos dos Apóstolos é dito, que não comesse das coisas sacrificadas aos ídolos. Então não é para pegar lá a galinha que ofereceram lá para o demônio, para ir lá pegar e fazer um brodo em casa. Não é para fazer isso. Não coma do sacrificado ao ídolo. Nem da carne de animal sufocado. Ou seja, o animal ele tem a forma de ele ser morto, ele tem que ser sangrado. E do sangue. Basicamente é isso. Então, sacrificado ao ídolo, animal sufocado e do sangue. Essas três coisas nós devemos nos guardar. No mais, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Ou por causa dos dias de festa. Nós tínhamos 7 festas em Israel. Durante 3 períodos no ano. Lua nova. Era o início de cada mês. Sempre, todo mês começava a lua nova. Tinham sacrifícios específicos, que demarcavam o início de cada mês. Sábados. Olha como os fariseus na época de Jesus eram exigentes na questão do sábado. Chegavam a dizer assim, esse homem não pode ser de Deus, porque ele cura no sábado. Está transgredindo a lei de Moisés no sábado. Nossa, que pecador, curou no sábado. É óbvio que Jesus não pecava por curar alguém no sábado. Misericórdia. Pecado grave tinha aqueles homens que estavam blasfemando o nosso Senhor ao dizer que ele pecava porque estava, entre aspas, transgredindo o sábado ao curar no sábado. Jesus claramente refuta eles, dizendo assim que de modo algum ele curar no sábado era uma desobediência à lei. E ele ainda demonstra a hipocrisia daqueles homens. Qual de vocês, se um jumento cair num buraco, num dia de sábado, vocês não vão lá fazer todo o esforço para tirar ele da cova? E aí vocês estão querendo me repreender porque eu curo no sábado? Sabe, é muito sem sentido, assim, aquela lógica distorcida da mentalidade dos fariseus. Mas, então, nós não devemos ser julgados por pessoas. Por quê? Porque todas essas coisas que eram aspectos cerimoniais da lei de Moisés, eram o quê? Próximo versículo. Olha só, que são sombras das coisas futuras. Tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso apontava para o que está relacionado a Cristo. Mesmo os aspectos alimentares. Porque no aspecto da dieta alimentar, o animal limpo e o animal imundo, que é descrito lá, tanto em Levítico como em Deuteronômio. Depois, lá para Pedro, Deus não vai justamente trazer aquela visão onde ele vê aqueles animais imundos, e Deus diz, mata e come. E ele, não, Senhor, nunca botei na minha boca coisa comum, imunda. Ele se nega. Mas o que é que Deus estava revelando ali? Não era de que Deus estava chamando tanto a judeus, que eram na tipologia dos alimentos, dos animais limpos e dos animais imundos. Os animais limpos, tipologicamente, eles eram sombras dos judeus, dos israelitas. Enquanto que os animais imundos eram tipos que apontavam para os gentios, para nós, que éramos considerados pelos judeus como imundos. E aí, o que Deus disse? Não chames tu comum, o imundo, aquilo que Deus purificou. Só que é interessante que da mesma forma como tipologicamente Deus purifica os gentios, e os gentios agora não são mais imundos, a própria tipologia em si dos alimentos também é purificada. Então, eram sombras. E agora, uma vez que a sombra cumpriu o seu papel, ela não precisa mais ser guardada. Então nós não precisamos mais guardar nem os dias de festa,
nem o sábado, nem as festas, nem as comidas e bebidas que estavam lá prescritas na lei de Moisés. Continuando, voltando lá para Hebreus capítulo 8. Então, todos esses aspectos cerimoniais da lei de Moisés, versículo 5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, é muito interessante que Moisés, ele estava lá. Vamos ler mais de uma vez Deus fala isso, mas vamos ler um daqueles textos. Êxodo 25, versículo 40. Êxodo 25, versículo 40. Olha só, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então, Deus havia mostrado um modelo para Moisés, para que ele fizesse o tabernáculo igual, no mesmo padrão, semelhante. Olha, como agora voltando lá para Hebreus, Tu vê, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Quando ele estava completando já o tabernáculo, o que Deus diz? Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Que modelo que foi mostrado para Moisés no monte? Que ele deveria seguir como padrão? A base estava no tabernáculo celestial. Então Moisés teve uma visão do tabernáculo celestial. O que Deus mostrou para Moisés no monte foi o verdadeiro tabernáculo dos céus, dos quais então Moisés usou como padrão para fazer aquele que podemos dizer assim, a relação para o verdadeiro, como é dito aqui em Hebreus, a linguagem, o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O que Moisés foi praticamente uma maquete, com base no verdadeiro, que foi mostrado para ele. Esse é o padrão. Então, imagina daí o judeu que está lá apegado ao templo, apegado lá naquela época de Jesus. É a mesma coisa da pessoa que foi lá, o arquiteto, ele fez a maquete da casa, mas no final das contas a casa ficou pronta. Mas a pessoa gostou tanto da maquete que ela não quer se desapegar daquela maquete. Não, é só tão bonitinha essa maquete aqui e tal, E ela, mas entra na casa, tá pronta aqui. Não, deixa aqui a maquete, é bonita e tal. Como é que a gente iria julgar essa pessoa? Que prefere a maquete em vez da casa pronta, real. Não que a maquete seja uma mentira, mas ela não é a casa em si. Ela só está representando. Ela é uma sombra. Ela é um exemplo daquilo que é a casa real. Então que nós venhamos a sempre permanecer com aquilo que é a realidade das coisas celestiais, que o Senhor oferece a nós. Continuando, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Nós vemos, triplamente, como o ministério do Senhor é superior. Primeiro porque é dito, alcançou ele ministério tanto mais excelente, ou seja, o ministério do Senhor Jesus, onde ele ministra nos céus a nosso favor, é um ministério muito mais excelente, tanto mais excelente, como diz aqui, do que aquele ministério dos sacerdotes da ordem de Arão, que oficiavam num tabernáculo e num templo terrestres. Então o ministério do Senhor, a ministração do Senhor é sobremodo excelente, é muito mais excelente do que aquela ministração que era feita por aqueles sacerdotes. Por mais que, sim, eles tinham sido instituídos por Deus, mas aquele ministério da ordem de Arão era um ministério transitório, nós podemos chamar assim. Transitório, ou seja, tinha um prazo de validade. Tinha um tempo em que ele iria acabar. Mas agora o ministério de Cristo é um ministério eterno. O ministério de Cristo não tem prazo de validade.
O ministério de Cristo é tanto mais excelente porque é perpétuo, é eterno e é intransferível, porque ele não pode morrer como os outros sacerdotes morriam. Ele já se fez homem para morrer uma vez, mas depois que ele ressuscitou, o que é dito? Romanos 6, a morte não mais tem poder sobre ele. Isso é que é dito. Ou seja, ele não pode mais morrer. A vida dele é incorruptível, é indestrutível. Portanto, o ministério dele, que é eterno, que é para sempre, é muito mais excelente. Ele é mediador de uma melhor aliança. Vejam, a aliança na qual estava vinculada o sacerdócio de Arão era a aliança mosaica, da lei, do Sinai, vinculada ao Sinai. Agora, a aliança da qual nós tomamos parte, e da qual Cristo é o mediador, essa aliança é a nova aliança. É a aliança que está vinculada ao Monte Sião, que está vinculada aos céus, a nova Jerusalém. Não uma Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Jesus é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. E nós já vamos ver quais são essas melhores promessas. No próprio texto aqui nós já vamos ver quais são essas melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira, ou seja, primeira o quê? Primeira aliança. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ou seja, se a primeira já fosse suficiente, e já pudesse, por meio dela, nós sermos salvos, para que precisaria de uma segunda aliança? Então significa que aquela primeira aliança não era suficiente para nos salvar. E se ela não era suficiente para nos salvar, será que ela foi suficiente para salvar todo o povo que viveu antes da vinda de Cristo? É óbvio que também ela não era suficiente para salvá-los. O sangue de touros e bodes, dos sacrifícios pelo pecado, que tinham sido instituídos na lei de Moisés, eram suficientes para remover os pecados? Não. Por quê? Olha só o que é dito em Hebreus 10, 4. Hebreus 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, se é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados, significa que todos os sacrifícios que eram feitos na antiga aliança não tinham, de fato, um propósito real de remover os pecados. Não tinha. A não ser que essa palavra aqui não seja verdadeira. E ela é. E uma vez que essa palavra é verdadeira, que é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados, significa então que todos aqueles sacrifícios que eram feitos, dia após dia, eles eram apenas uma sombra. Eram apenas um tipo, um exemplo que apontava para um sacrifício real, que de fato tiraria os pecados. Que sacrifício é esse? O do nosso Senhor Jesus. Então, todos aqueles homens, Davi, Moisés, Arão, e todos os demais que viveram antes de Cristo, todos eles foram salvos e tiveram seus pecados perdoados com base em que tipo de sacrifício? No sacrifício de touros e bodes? É óbvio que não. Todos eles foram perdoados com base no sacrifício de Cristo. No sacrifício de Cristo. Tá, mas Cristo não tinha sacrificado ainda. Ok, realmente, ele ainda na época deles não tinha sido sacrificado. Mas, ele não é o cordeiro morto desde a fundação do mundo? Não está isso escrito na Bíblia? Está. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Qual é essa questão? Então Jesus morreu, tipo assim, lá desde antes da fundação do mundo e depois ele morre de novo no tempo? Não, não é essa a questão. A questão é que o plano de redenção, o plano de salvação, aonde os crentes seriam justificados pelo sangue de Cristo, pelo sangue derramado de Cristo, esse plano já estava desenvolvido
planejado, estabelecido desde antes da fundação do mundo. Esse é o ponto. Por isso que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Não que ele tenha morrido antes da fundação do mundo. É óbvio que ele precisou se fazer homem e na plenitude dos tempos, né, ele veio, encarnou e morreu. Mas esse plano para que ele viesse e morresse já estava estabelecido. Portanto, todos aqueles que morreram na fé no Messias, morreram e foram redimidos pelo sacrifício que ele ofereceu na cruz. Onde o efeito do seu sacrifício, ele tanto era presente, como futuro, como também retroagia para o passado. Sabe quando Sabe que às vezes no nosso país a gente tem, né, um órgão que ultimamente a gente não tem gostado muito. A gente ouve o nome assim, a gente já fica... chamado STF. Aí, o STF, às vezes, ele toma uma decisão que em algumas situações, né, mexe numa lei, uma coisa, e o efeito da lei não retroage. É só a partir da data da decisão em diante. Mas em outras situações, o efeito daquela decisão, ela retroage. Ou seja, tudo aquilo que havia acontecido antes também é afetado por aquela decisão. Qual é o ponto, meus irmãos? É que o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, o efeito da propiciação que Cristo fez por nós na cruz, ela não é algo como aquela decisão que é só a partir daquele momento para frente. Não, a obra de Cristo, o efeito dela retroage. E, portanto, alcança a todos os que vieram antes dele, que tenham morrido na fé, na esperança do Messias. Por isso que é a obra de Cristo, na cruz, que salva tanto os que vêm depois de Cristo, como os que vieram antes. Porque o efeito da obra de Cristo retroage. Por isso que todos eles morreram e foram salvos. Lógico, né? Os crentes, eu não estou falando aqui dos simples que morreram antes de Cristo. Estou falando dos crentes, né? Davi, Abraão e todos os demais. Eles foram salvos por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Porque os sacrifícios, os efeitos da obra de Cristo na cruz, retroagem. É por isso que todos eles são salvos por Cristo. Portanto, eles são salvos com base em qual aliança? A velha ou a nova? A nova. Vejam que a nova aliança, por mais que ela sim, ela foi, no tempo, instituída por Cristo na cruz. Onde quando ele... Vamos ler ali, comigo, num dos evangelhos. Evangelho de Marcos, capítulo 14, Marcos 14, versículo 22 ao 24. Marcos 14, versículo 22 ao 24 diz o seguinte: comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Então vejam que o Novo Testamento ele é estabelecido com base no sacrifício de Cristo, no sangue que Jesus derramou por nós. Só que os efeitos do Novo Testamento, eles não são apenas para o futuro, eles retroagem. Porque nós temos então aqui uma velha aliança e uma nova aliança, um Velho Testamento e um Novo Testamento. Então, toda vez que vocês ouvirem, meus irmãos, o termo testamento, aliança, pacto, concerto, todos eles significam a mesma coisa. Se eu falar um novo pacto, ou velho pacto, o termo pacto é a mesma coisa que aliança. É a mesma coisa que nova aliança, velha aliança. Velho Testamento, Novo Testamento, mesma coisa, o mesmo significado. Então entendam que Velho Testamento é a mesma coisa que a velha
aliança. Novo Testamento é a mesma coisa que a nova aliança. Se aquela primeira, veja que Jesus ele é mediador de uma melhor aliança. Qual é essa melhor aliança? A nova aliança. O Novo Testamento. Que está confirmado em melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Versículo 8. Hebreus 8, 8. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ou seja, estabelecerei um novo concerto, um novo pacto, um novo testamento. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Vejam, nós não temos nos Salmos um versículo que diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Nós não temos um versículo no Salmo dizendo isso. Mas peraí, mas se na nova aliança só é dito que porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, como é que tem lá salmistas falando da lei de Deus no coração? É porque eles já estavam debaixo da nova aliança. Porque os efeitos da nova aliança, como eu disse, essa nova aliança feita por Cristo na cruz, os efeitos dela retroagem no tempo. Portanto, nós vamos ver a lei de Deus sendo escrita no coração, não só a partir ali da morte e ressurreição do Senhor. Mas antes, quando nós voltamos, será que a lei de Deus não estava inscrita no coração de Noé? Será que ela não estava inscrita no coração de Jó? Abraão, será que ele não tinha a lei de Deus inscrita no seu coração, no seu entendimento? Moisés, será que ele tinha? Será que Moisés ele só tinha a lei gravada em tábuas de pedra e não tinha ela no coração? É óbvio, meus irmãos, que todos eles tinham. Quem é que não tinha a lei de Deus no seu entendimento e escrita em seus corações? Os ímpios. Aqueles que, mesmo fazendo parte do povo de Israel, eram homens maus, homens malignos, homens que não criam no Senhor, que não guardavam a aliança do Senhor. Esses não tinham a lei de Deus escrita em seus corações. Mas agora, um homem como Davi, um rei como Josias, Ezequias, será que tinham a lei de Deus gravada em seus corações? Um homem como Esdras, Zadok, Finéias e tantos outros. Com certeza, meus irmãos, todos esses homens piedosos tinham a lei de Deus gravada em seus corações. Esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Só quero esclarecer aqui um ponto aqui nesse versículo 11. Tá? Entendo que isso aqui não está falando, tá? Não entendo que isso aqui está falando sobre evangelismo. Isso aqui não está falando sobre evangelismo. Porque se isso aqui fosse interpretado como evangelismo, aí, seria uma contradição. Por um lado, nós somos chamados a evangelizar, a anunciar o evangelho e dizer que todos venham a conhecer o Senhor. Mas aí aqui é dito: e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até deles até o maior. Então, do que está falando isso aqui, meus irmãos?
que é esse conhece o Senhor? Olha só, não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão. Então, quando fala aqui 2 vezes nessa repetição, está falando de quê, meus irmãos? Quem é o próximo? Quem é o irmão aqui? São crentes que nasceram de novo. Tá? Primeiramente, só para identificar aqui, são pessoas que fazem parte da aliança, da nova aliança. Então, aqueles que fazem parte da nova aliança são todos aqueles que foram regenerados. Todos aqueles que se converteram. Então, aquele que se converteu é esse que é dito aqui, é esse próximo, é esse irmão que é dito aqui. O que é dito aqui? Não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. O que é essa questão, conhece o Senhor? Ela está em oposição a não conhecer o Senhor. Então, todo aquele que nasceu de novo, conhece o Senhor? Com certeza. Porque se alguém não conhece o Senhor, é porque ainda não nasceu de novo. Olha a definição que Jesus dá de vida eterna, de quem tem a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. João 17, versículo 3. Olha só. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vejam, conheçam. Conheçam. Então, se alguém conhece, nesse sentido bíblico de conhecer, entendo que aqui não é um mero conhecimento teórico. Ah, eu sei que Deus existe e tal. Não é esse tipo de conhecimento que está sendo falado aqui. É aquele conhecimento salvífico. É aquele conhecimento de Deus pelo qual tu passa a fazer parte da nova aliança. É esse conhecer que Jesus define aqui como vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse tipo de conhecimento aqui, que quando alguém passa a ter, passa também a ter vida eterna. Eu preciso ficar dizendo assim, ó, gaúcho, conhece a Deus e tal. Como diz ali, né? Não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu próximo. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Eu preciso chegar para minha esposa, Marina, conhece a Deus? Nesse sentido aqui, não. Por quê? Porque ela já tem conhecimento salvífico de Deus. Se é meu irmão em Cristo, se já faz parte da aliança, como diz aqui, não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Todos que fazem parte da aliança conhecem o Senhor de maneira salvífica. Então, eu não preciso dizer, porque nesse sentido é como se eu dissesse assim, para minha esposa que já é convertida, tu precisa se converter. Para o gaúcho que já nasceu de novo, tu precisa nascer de novo. Eu preciso dizer para alguém que já nasceu de novo que ela precisa nascer de novo? Não. Para alguém que já se converteu que ela precisa se converter? Não. Mas agora, para aquele que não conhece o Senhor, eu preciso dizer que ele precisa se converter? Sim. Para aquele que não conhece o Senhor, eu preciso dizer que ele tem que nascer de novo? Com certeza. E nesse sentido de conhecer, eu preciso dizer que ele deve conhecer o Senhor? Sim. Então entendam que isso aqui não está falando sobre evangelismo, é apenas um aspecto da aliança, onde todos que fazem parte da aliança verdadeiramente e salvificamente conhecem o Senhor. Por isso que é dito, não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. É nesse sentido de que não há necessidade dessa redundância de chamar a quem já faz parte da aliança para fazer parte da aliança. Se já faz parte da aliança, já faz parte. Já conhece o Senhor. Agora, os que não fazem parte da aliança devem ser chamados. Olha só a promessa que diz ainda aqui. Além desse conhecimento de Deus que nós temos, quem é que nos transmite esse conhecimento, meus irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos concede esse conhecimento. Aí diz assim, ó. Olha, aqui nós temos uma outra promessa, versículo 12. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. E de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. A promessa que nós temos.
Se o sangue de touros e de bodes não removia, não tirava os pecados, com base naquela aliança, nós conseguiríamos ter o perdão dos pecados? De fato, não. Porque ela apenas apontava, era uma sombra, aquela aliança era uma sombra que apontava para a nova. Mas agora, com base na nova aliança, ou seja, com base no sacrifício de Cristo, que esse sim, de fato, tira, remove os pecados, aí sim, nós temos a garantia plena de que Deus é misericordioso para com as nossas iniquidades, e dos nossos pecados e das nossas iniquidades, Ele não se lembra mais. Em Cristo, meus irmãos, o perdão que nós temos é completo, é pleno. Ah, mas eu fui muito mal, tu nem sabe quantas coisas terríveis eu fiz no meu passado. Se tu verdadeiramente creu em Jesus Cristo e confia no sacrifício dele por ti na cruz, não importa o que tu fez no passado. Tu é salvo. O sangue de Cristo é maior do que os nossos pecados. O sangue de Cristo é tão precioso, é tão poderoso, que ele remove todo o pecado. É como João Batista disse, quando viu a Cristo, vindo até ele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, não só o meu e o teu pecado, mas do mundo inteiro. Como João diz na sua carta, na sua primeira carta. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. O sangue de Cristo é poderoso, meus irmãos, para remover completamente os pecados. Portanto, o perdão que o sangue de Cristo nos propicia, nos oferece, é um perdão pleno, completo. E nós devemos descansar nesse perdão. Nós devemos descansar nessa obra plena, nessa obra consumada. Nessa promessa que de fato Deus só cumpre plenamente, porque desde o início ele já tinha em vista o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É com base nesse sacrifício que ele pôde perdoar os pecados de Abraão, de Abel, de Noé, de tantos outros santos do Antigo Testamento. Sempre o perdão que Deus concedeu foi com base no sacrifício de Cristo. Não há outra forma de alguém ser justificado. Pelas obras da lei, nenhum homem pode ser justificado. Somente pelo sangue de Cristo. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Esse misericordioso também pode ser traduzido no sentido de propício, que aponta para a ideia do propiciatório que estava sobre a arca, onde no dia da expiação se fazia propiciação pelos pecados. Ou seja, eu serei propício para com as suas iniquidades. Porque Cristo fez propiciação por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Onde nós temos o perdão pleno. Versículo 13, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, nova aliança é a aliança da qual nós tomamos parte. É a aliança que nós temos com o Senhor. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Então, meus irmãos, aqui nova aliança é a mesma coisa que Novo Testamento. Significa então que o Velho Testamento, ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. E aqui Velho Testamento significa os livros de Gênesis a Malaquias? Não. Não. Esse Velho Testamento, essa velha aliança, que, como diz aqui, foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar, de modo algum são os livros conhecidos como Velho Testamento. Não são os livros que se envelheceram e que estão perto de acabar. Não, meus irmãos. Esses mesmos livros, que também nós conhecemos como Velho Testamento, o que é dito deles, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Do que Paulo estava falando aqui? Era só dos livros de Mateus e Apocalipse. É isso? Não, meus irmãos. É toda a Escritura, é tudo aquilo que Deus soprou, que Deus inspirou. Ou seja, toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse. Isso aqui é aplicável, meus irmãos, a toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, palavra por palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Próximo, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos abrir um outro texto para mostrar como tudo que dantes foi escrito, nenhuma das palavras do Senhor caiu por terra, nenhuma delas foi invalidada. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, de que Escritura está sendo falada aqui? Nesse contexto, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, boa parte do Novo Testamento nem estava ainda completo. Romanos não foi a última carta a ser escrita. Pelo contrário, Romanos estava ali entre as primeiras. Acho lá, eu não sei exatamente qual foi na ordem, se foi a 8ª, 10ª, mas não está entre as últimas. Tá? Então é óbvio que quando Paulo fala dessa forma, tudo o que dantes foi escrito, ele está fazendo referência tanto a aquilo que ele já tinha contato dos livros, né, do Novo Testamento, mas principalmente, inclusive, de tudo aquilo que nós conhecemos como Velho Testamento. Aquilo, né, os livros de Gênesis a Malaquias. Isso, principalmente, é ao que Paulo está se referindo. É principalmente, tá? Não somente, é óbvio que também se aplica ao Novo Testamento, né, aos livros, né, os 27 livros conhecidos, né, como Novo Testamento. Mas está incluído aqui o Antigo Testamento também. Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então é óbvio que quando se fala, né, do Velho Testamento como sendo abolido, ou como nós lemos, né, a linguagem ali em Hebreus, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar, óbvio que isso não está falando dos livros, isso está falando de uma aliança, de um pacto que foi estabelecido. E eu não vou me alongar mais nesse pacto, mas, né, nessas diferenças do velho pacto para o novo pacto, da velha aliança para a nova aliança, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Eu não vou me alongar mais hoje, tá? Mas é um assunto que, a partir de agora, nós vamos começar a adentrar. No capítulo 9 agora de Hebreus, eu quero abordar de maneira mais aprofundada, né, para que os irmãos possam entender cada vez de maneira mais ampla as distinções entre Velho e Novo Testamento, né, mas no sentido bíblico desses termos. E não apenas nesse apelido que foi dado, né, para os livros, e que às vezes acaba gerando confusão na mente de alguns. Aí alguns começam a dizer, não, só importa o Novo Testamento. E aí nunca leem os livros do Antigo Testamento. Tipo assim, porque acham, né, não, o Velho Testamento foi abolido. Gera uma confusão de interpretação e quantas heresias terríveis, muitas vezes, né, por causa dessas dificuldades de entendimento, por causa de nomenclaturas, que infelizmente foram, né, pela tradição, sendo, né, colocadas sobre, né, como nomeando, né, livros da Bíblia dessa forma. Então, só para concluirmos aqui, tem um último, para deixar bem claro, né, como não é de livros da Bíblia que está falando, né, que seriam, é quando Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, onde Jesus diz o seguinte, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Quando Jesus fala aqui, lei e profetas, ele está falando aqui da lei,
num sentido de aliança? Não. Quando Jesus está falando aqui de lei e profetas, ele está falando dos livros. E uma vez que ele está falando dos livros, ele veio para destruir a lei e os profetas? Não. Ele veio para, olha só, não vim destruir, mas cumprir. E olha que ele ainda acrescenta. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem. Pensem, meus irmãos, até que o céu e a terra passem. Nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, no que tange a revelação, a inspiração aos livros, nada passará, nada passou, nada foi abolido ou revogado, tudo permanece. Toda a palavra de Deus está de pé. Apenas agora no que tange a lei como aliança, como testamento, nesse aspecto, nesse sentido, é que a lei foi abolida. E o que tiverem de dúvida, se quiserem ir me mandando, eu vou buscar esclarecer isso nas próximas reuniões, porque Hebreus vai continuar tratando desse tema e é importante que os irmãos estejam bem esclarecidos sobre essas questões que não são tão fáceis assim de entender. É um outro ponto que é de difícil interpretação, mas que com a graça de Deus todos nós podemos chegar a um entendimento. Amém, meus irmãos?